E aí, sobre a notícia que sai hoje, né, que o que ele prometeu que ia explicar melhor, saiu ali um mini balanço do trimestre, né, uma comunicação feita pelo São Paulo. Explica pra gente, da onde veio esse superávit, Gabriel Sá? Boa, show. A gente tem a foto do relatório, Léo, que o São Paulo publicou, que a gente divulgou. Caso tenha, show. Aí acho que vale tirar o chat também para ficar fácil para a galera poder ler. Mas em 55 milhões baixou o endividamento do São Paulo até o mês 9 desse ano, até setembro. Então é o que foi divulgado pelo São Paulo. E aí a gente tem isso na tela com mais assim clareza para a galera poder ver, mas teve uma redução ali em direitos federativos e intermediações, né, de 2,7 milhões, e aí teve uma redução grande da dívida bancária, que é o principal ponto do FIDIC, né, de quase 60 milhões, que é o que alavancou, então, essa questão aí do São Paulo para conseguir chegar nesse superávit. Eu, assim, não quero, assim, cara, virar sempre o copo meio vazio, né, o cara do contraponto, mas é importante a gente sempre apresentar os fatos também, né? Vocês estão vendo que na última página fala de um aumento, né, das ações ali do futebol, e isso deixa muito claro depois no outro slide que foi enviado que o futebol, nesse período de 9 meses, e aí eu falo o departamento de futebol, ele excedeu a conta mais uma vez, né? Então é mais uma temporada que o futebol excede a conta em 91 milhões de reais, que não é uma exceção pequena, né? Não é que São Paulo passou pouco do orçamento. Então, assim, para a gente deixar muito claro também, esse superávit ele é positivo, sim, pelo fator que você baixou o endividamento de bancos. Mas o superávit ele é construído também pelo fator das vendas, que foram 2,1 vezes mais do que o São Paulo estava projetando para essa altura da temporada. 233 milhões em venda de jogadores é o que foi feito pelo São Paulo. E ainda assim, o futebol profissional do São Paulo estourou o orçamento em mais de 90 milhões de reais. Isso me convida a uma reflexão que eu fiz no começo do ano e fiz essa pergunta para o Casares quando a gente fez a entrevista e ele falou que não enxergava dessa forma. O que eu enxergo do São Paulo hoje é o plano financeiro do São Paulo, ou seja, o orçamento que é feito pelo São Paulo, que foi votado no começo do ano, em toda a temporada ele é um plano irreal. Ele é um plano que, assim, cara, nunca vai acontecer. O São Paulo, a essa altura da última temporada, pegando o corte de 24, ele tinha gastado 520 milhões com o futebol. É um alto valor, mas é o corte que você tem aí recente do futebol profissional. Então, isso é algo que você tem, né? Você tem isso como fato. Para entrar na história do FIDIC, eles projetaram que eles iam gastar essa temporada no mesmo período 325 milhões de reais. Ou seja, é um valor que é irreal. Hoje o São Paulo não trabalha de forma assim palpável, real, com esses fatos, né, com esses números. Então, isso até o próprio PVC tinha postado em dezembro, até o São Paulo fez uma nota falando que não tinha nada disso, mas enfim, cara, pelo visto confirmou, né? Mas isso é algo que foi assim debatido e foi até algo que deu um racha interno entre o futebol que não concordou com esses números, né, que foram colocados assim justamente para poder passar no FIDIC da Galápagos, mas foram esses números. Já que foram esses números, já que assinaram isso e já que foi isso e ponto final, eu acho que assim, então, ok, tem uma redução de quase assim 200 milhões que você tem para gastar no futebol na temporada. Algo você tem que mexer. Aí o São Paulo ele tira 18 jogadores do seu plantel, da sua folha no começo da temporada. Em tese, era para ter um certo equilíbrio nessa conta. Obviamente tem viagens, aviões, tal, que são gastos que também entram assim para a logística do futebol, né, que não são considerados por vezes aí por torcedores, mas é algo importante. Mas então assim, era em tese para você fazer um time mais enxuto para você poder cumprir esse orçamento que foi feito pela Galápagos, né? E aí o São Paulo, ele contratou 9 jogadores, dentre esses 9 jogadores, o Oscar, que foi a minha pergunta, já em cima desses números, já prevendo esses números para o Júlio Casares. Foi responsável financeiramente trazer o Oscar? Ele afirma que sim, os números me dizem o contrário, porque o São Paulo excedeu, assim, cara, 91 milhões do orçamento do futebol, e já que limpou 18 e trouxe menos jogadores, alguém ali está pesando a conta, e esse alguém a gente sabe muito bem quem é também, para esse fluxo de caixa mensal do São Paulo. Não é apenas o Oscar, mas é uma das explicações do porquê que o São Paulo aumenta tanto, né? Ou tem o mesmo padrão. Não é que aumenta, o São Paulo até reduz em relação
a última temporada, mas ele mantém o mesmo assim padrão de gastos do futebol, cara, para essa temporada, mesmo com esse gasto que foi pré-definido pela Galápagos. Ou seja, mais uma vez o orçamento do São Paulo, que foi votado pelo Conselho, aprovado pelo Conselho, é irreal. Ele é algo que assim, cara, não vai acontecer. É igual ao Léo, a gente tem aqui, por exemplo, né? E aí eu sei cara, assim, na vida real, né, no mundo real, é algo que você precisa, assim, cara, quando tem uma situação assim, você tem que colocar um teto na sua vida, você tem que colocar em ponto final, senão você vai falir, né? E aí você não tem como ficar com o nome sujo na praça. Mas vamos colocar aqui para conta do Arquibancada Tricolor, vai fazer então aqui essa conta básica. A gente tem, assim, para gastar no ano, a gente gastou ano passado, por exemplo, que seja 10 milhões no ano. Então, esse é o gasto 10 milhões no ano. A gente gastou muito menos, obviamente, mas só para deixar um número X ali comparativo. A gente gastou 10 milhões no ano. Aí a gente faz uma reunião e a gente vota que a gente tem que gastar na próxima temporada 5 milhões de reais. Então, então a gente gastou 10 em 24 e em 25 a gente tem que gastar 5. A gente fala, tá bom, como que a gente vai fazer isso? A gente mantém todos os profissionais, todos os programas, todos os custos. Como que a gente vai gastar 5? Vai ser magia? Não. Então você vai estourar o seu orçamento. E aí, quando você estoura o seu orçamento, para você, né, assim, passar um bom número para o seu torcedor que está te cobrando, o que que você faz? Você vende jogadores, você vende os seus ativos. Que foi o que fez o São Paulo. Vendeu, assim, 2 vezes mais do que já era previsto a essa altura da temporada. Vendeu 233 milhões. Então, é um superávit? De fato, é um superávit, mas ele é fruto de um gasto que você teve ali de vendas, né? De um ganho que você, melhor dizendo, de vendas ali que não estavam dentro do orçamento. Ou seja, é mais uma temporada que é um fracasso o orçamento do São Paulo. Mas está positivo. Sim, mas dentro das circunstâncias de que você fez mais vendas do que era previsto, e isso causa impacto esportivo, né? Isso causa bastante impacto. E aí eu fico me perguntando, esse então virou hoje o modus operandi do São Paulo. Vamos combinar que São Paulo ele deixa muito claro, com mais uma temporada ainda tendo fundo, que ele cara, vai sempre gastar isso, ele não tem capacidade de gastar menos. E aí, claro que a gente tá falando aqui de 25, que a gente teve Copinha, né? Então, assim, São Paulo campeão da Copinha. A gente teve muitos jogadores bons, né? Lucas Ferreira, Matheus Alves, Henrique Carmo, jogadores que foram negociados. A próxima temporada, quem vai ser vendido? Vai ser o Luca? Pode ser quem renda uma grana. Vai ser o Pablo Maia? Pode ser quem renda uma grana. Vai ser o Rian? Pode ser quem renda uma grana. E depois? Eles vão vender o Sub-17 do São Paulo? Porque esse é o modus operandi. E ainda esse ano, porque o ano não acabou, né? Assim como o Júlio Casares falou em 23, né, em tom até bastante arrogante quando ele foi perguntado, eu falo para ele de novo: o ano não acabou e ainda tem mais 3 meses para ele cumprir. 3 meses de estouro orçamentário. Como que ele vai cobrir esses 3 meses? Vendendo o jogador. Então a gente pode esperar que até o fim do ano, mas uma ou assim, 2 vendas devem acontecer. Então é bom ter um superávit, não vou falar que é ruim, é bom pelo fato da dívida bancária estar reduzindo, que é algo importante, 22% caiu, isso é muito importante para o São Paulo, mas é em cima de uma venda exagerada de jogadores para cobrir os gastos de um orçamento mal planejado pelo São Paulo mais uma vez. Porque então, já que era esse o plano financeiro, já que você não vai mudar, então, assim, desde sempre o plano era vender isso, era vender esse número de jogadores. Em tese era, né? Então, assim, já que você coloca um gasto que você não vai conseguir, assim, cumprir no futebol, você vai estourar, então, em tese, você já prevê que você vai vender mais. E aí eles não colocam esse valor de vender mais, porque senão eles iam apanhar no começo do ano, né? Pô, os caras estão prevendo vender 230 milhões em 9 meses, e foi o que aconteceu na prática. Então, honestamente, não quero dar uma aqui de advogado do mal, né? E de ser aquele cara que só enxerga as coisas pela metade negativa, mas é um fato, isso é posto à mesa. São Paulo vendeu muito e cobre o seu superávit com as vendas e vai precisar vender mais. Esse ano, mais 2 jogadores e mais na próxima temporada. Quem vai vender para a próxima temporada? Vendeu 2 esse ano. Vendeu o Maia e, não sei, o Luca. Ele vai vender quem no próximo ano? Ian Francisco e só? Ele vai vender mais quem? Ele vai vender o Mike? Aí você acaba, assim, destruindo o Cotia mais uma vez, né? Então isso é uma pena, é uma lástima e é um número bastante fantasioso. E é interessante que o Sá disse, e né, exemplificou muito bem, Ivan, tudo que o porquê, da onde veio, por que veio, e a gente entende alguns movimentos do São Paulo que ninguém entendia.
como, não vou usar o preço de banana, porque eles não gostam, né? Vou usar, sei lá, o preço, como o Felipe fala, o preço do morango, né? Que o São Paulo vendeu a qualquer custo, e vendeu a rodo, vendeu embaciada. O São Paulo queimou contratações do Henrique Carmo, do Lucas Ferreira, principalmente, que era o que tinha mais minutos e mais participações em gols do trio, que contou com o Matheus Alves também, porque ele precisava cobrir um Ô, buraco. Léo, Oi, diga. e só um parênteses também aqui para falar, né, que o próprio André Mancini, que tá sempre com a gente, mandou no chat. Ah, então dá uma ideia diferente, Gabriel. Eu acho que de cara, André, você tem que ter uma transparência no seu orçamento, trabalhar com números reais, né? Não vai trabalhar ali com uma redução de quase 200 milhões e, assim, não tendo algo na prática para ser feito isso, porque aí é você enganar tonta, é você enganar trouxa, né? Você coloca o número ali e caso cumpra, ok, e se não cumprir, ok também, vende jogador. Né? E o ponto mais importante, já que você tem um orçamento enxuto, você seja transparente com o seu torcedor e fale das saídas que vão ser importantes e, cara, não faça, assim, movimento irresponsável de mercado. E aí eu tô falando do Oscar mais uma vez. Ele é um jogador que ele custa, assim, milhões para o São Paulo por mês. Então, já que você faz uma, cara, uma redução, você limpa vários jogadores ali que você tem no plantel para tirar que seja 5 milhões por mês, vai que foi a conta que fizeram, aí você tapa com um de mais 2 milhões por mês. Então, assim, E, é, e cara, nem não só o fecha a conta, Oscar. né? Né? E nem só o Oscar, Gabriel. Vamos lá, o São Paulo se abdicou do Eric, do Wellington Rato para trazer Tapia, Dineno e Rigoni. Os três batem 1,5 milhão de reais. A gente foca no Oscar, mas tem esses parentes. Trouxe o Rigoni por 500 mil. Gente, pelo amor de Deus. Enfim, perfeito. Acho que você foi na análise perfeita. E aí, Ivan, a gente entende o movimento do São Paulo, né, de querer vender e precisar vender. O São Paulo, no último no último relatório, né, do ano inteiro passado, colocou e tentou deixar entender que teve o déficit histórico por conta da não venda de jogadores, para encobrir os gastos absurdos que teve com futebol e principalmente com o pessoal, que a gente até fez aqui, eu sempre gosto de dizer, papo com o Sá, com o Emil, que é um consultor especializado em finanças, eu e o Gabriel Sá estivemos aqui, a gente destrinchou o balanço do ano passado, então convido vocês a assistirem, mas a gente começa a entender esses movimentos desesperados, e aí bate num ponto que assim, a gente fala sobre a diminuição de 50 milhões de juros bancários. Mas esse ano o São Paulo já contraiu um outro empréstimo de mais 50 milhões. Então, também, se a gente analisar o copo meio cheio, o copo meio vazio, o copo meio cheio, beleza, diminuiu, é importante, né? É uma porcentagem importante. Mas o São Paulo tem um modus operandi de fazer vendas para cobrir gastos absurdos e não enxergar onde está o gargalo principal, que é a contratação do Oscar, por exemplo, né? 3, 4 meses depois de ter anunciado o FDIC, já tendo o Lucas Moura ganhando mais de 1 milhão no elenco, e principalmente contraindo dívidas bancárias, e começa a contrair, eu pago essa, eu contraio a próxima, e vira uma bola de neve sem fim. Esse é o ponto. Não adianta você diminuir 50 milhões e daqui 2 meses pegar mais 50 milhões para fechar o ano em superávit, ou pelo menos para pagar as contas. E a palavra do Casares de que o São Paulo fecharia o ano em superávit. E essa palavra me incomoda porque é um orçamento que não existe, né? Um orçamento que não tem como bater. Você quer ter Oscar, você quer ter Lucas, você quer ter Rigoni, você quer ter esses caras que você vai contratando. Você manda embora 18, dos 18, a grande maioria não ganhavam um salário alto. Tudo bem que eu acho que é importante limpar, né? Dos 18, a maioria realmente não era tão importante assim. Mas é um movimento desesperado, na minha opinião. Um movimento de quem está tentando tapar o sol com a peneira, de quem está tentando limpar um pouco da bagunça, mas é uma bagunça que já está tomando conta da casa inteira. E aí, né, as coisas vão mostrando, né? Comemorar o superávit, beleza, vamos comemorar. Mas enquanto não mudar a forma como o São Paulo enxerga o futebol, beleza. Que o Sá falou uma coisa importante, né, Van? Não sei o que você acha, queria saber a sua opinião. É melhor que o Casares e a direção chegue e fale: olha, o ano que vem a gente vai trabalhar com esses 300 milhões. Se for um ano para brigar para não cair, que seja um ano para brigar para não cair. Mas a gente vai trabalhar com essa realidade, que é o que o São Paulo tem. Só um ponto: o Mirassol gastou aproximadamente esse ano de 60 a 70 milhões com futebol. O Mirassol é uma campanha de quarto lugar, já tem 46 pontos conquistados. Eu estou falando de 300 milhões, de 250 milhões. Não comparando, não dá para contratar os mesmos jogadores, tem um hate absurdo da torcida, mas venhamos e convenhamos. Com uma gestão minimamente profissional, você consegue montar um time pelo menos competitivo.
E assim, a gente fala muito, o São Paulo pelo menos é competitivo. Assim, de verdade, eu falava isso também, mas eu não acho que quando a gente precisou de jogadores ali para reposição, a gente não teve. Quando a gente precisou marcar um gol na LDU, a gente não conseguiu. Um gol que seja, um gol que fosse dentro de casa. Sabe, a gente não conseguiu porque a gente não tinha peças. E aí, assim, é um emaranhado de coisas, mas assim, a culpa é justamente da diretoria que não soube fazer um planejamento. A gente sofreu muito com um azar também, porque muitos dos nossos atletas, 3 centroavantes, se lesionaram com lesões, tiveram lesões graves e tudo mais. Mas assim, a gente não tinha, por exemplo, não podia contar com alguns jogadores e a gente não pôde trazer um outro atleta, tipo o Marcos Leonardo, por exemplo, porque a gente não tem dinheiro. É simples. E assim, a gente viu agora uma safra muito boa vindo de Cotia, né? E uma safra que a gente não pôde aproveitar. Simples assim. Matheus Alves, Lucas Ferreira, Henrique Carmo. Então, assim, a gente nem pôde aproveitar esportivamente esses atletas. A gente viu muito pouco deles. Pô, ganhar uma copinha não é nada, entendeu? A gente queria poder aproveitar esportivamente desses atletas para depois a gente poder ter o retorno financeiro que fosse ok. Então, assim, a gente teve uma safra muito boa e a gente não conseguiu nem aproveitar tanto esportivamente e para mim nem financeiramente, porque o retorno é muito baixo perto do que a gente poderia angariar com esses atletas. Sem falar no Rio Francisco, que para mim só não foi vendido porque ele se machucou. Porque mais um pouco que ele jogasse, se ele tivesse mais propostas, se ele tivesse mais visibilidade, é outro atleta que seria vendido. Então, eu acho que é uma sequência de muitas más escolhas, tanto na venda das nossas joias, como também para repor as peças do nosso elenco, que a gente traz jogadores caros, jogadores mais velhos, a gente deixa o elenco mais envelhecido, vende as peças novas e depois a gente não consegue ter esses jogadores em campo, porque a gente não tem Lucas, a gente não tem Oscar, e a gente fica nisso, é agora, o Oscar fica, o Oscar vai, qual que é o custo-benefício do Oscar? E a gente não tem a transparência real do que, por exemplo, o patrocinador ajuda no salário do Oscar. Ainda parece que é uma incógnita para a gente. Por mais do que o Casares tentou explicar na coletiva, também parece que ainda não faz sentido isso. Então, realmente, são coisas que vão deixando o torcedor cada vez mais com dúvida na cabeça, né? E a gente fica preocupado com a temporada que vem, porque é uma emaranhada de coisas que vão se juntando. E assim, a minha dúvida agora é que não baixa também a conta que, se a gente for olhar dentro do que é previsto, teriam que fazer mais vendas, né? E eu até queria perguntar isso para o Gabriel, se ele enxerga dessa forma também, que até o final do ano mais vendas têm que ser feitas e quem, né? Quem que pode ser essas vendas? Quem pode ser o jogador potencial para ser negociado? Não, isso é informação até o fim da temporada. Então, até o fim desse ano, o São Paulo precisa vender pelo menos um ou dois jogadores. A gente coloca dois porque é assim, difícil pensar que esse um vai ser um valor muito alto, né? Então, dois jogadores. Dois jogadores vão ter que sair até o fim da temporada para conseguir fechar no azul, sempre lembrando que o São Paulo já fez um empréstimo em 50 milhões de reais, empréstimo bancário para essa temporada. Ou seja, os 55 milhões ali de superávit, tem esse empréstimo bancário que a gente tem que considerar e tem o estouro ali na venda de jogadores. Então é sempre importante a gente pontuar isso, porque não é que o São Paulo cumpriu tudo que era assim previsto no seu orçamento para chegar nesse valor. Ele estourou em gasto e ele aumentou em venda, e assim ele chega nesse valor. Então é só importante a gente pontuar isso. Teve o empréstimo também, e vai precisar vender jogadores. Ou seja, a perda esportiva, que já é grande hoje, vai ser maior. E aí a gente pode estar falando aqui de Pablo Maia, mas quanto seria uma venda do Maia? Seria 5 milhões de euros? Eu já acho que seria muito. Pelo que o São Paulo vende hoje, vendeu esse preço o Henrique Carmo, pô, que é jovem da base. Tudo bem que o Maia tem mais tempo, né, tudo mais, mas o Maia voltando de lesão, tal, acho que seria uma oferta que eles aceitariam, 5 milhões de euros. E já não bate a conta. Aí tem que vender, assim mais um por 4 milhões, por 3 milhões. Quem vai ser? Vai ser o Bobadilha? Vai ser o Luca? Quem vai ser vendido pelo São Paulo? Então, e outra coisa, né? Esse tipo de situação deixa um recado para o mercado de forma muito clara. Precisamos vender. E aí, quando você precisa fazer alguma coisa, se eu sei que o Léo está vendendo ali a Ferrari dele, que ele tem três na Tô garagem, vendendo meu né? sofá. Tô vendendo meu Mas se, sofá, se quiser. se eu sei que o Léo tá vendendo o sofá, por exemplo, ele tá pedindo 2 mil reais pelo sofá, e eu sei que o Léo tem uma dívida que vai vencer daqui a um mês, que ele tem que pagar 500 reais, eu não oferto 2 mil, eu oferto 1.000, que aí eu sei que de repente ele pode vender no desespero, né? Então,
é o que o mercado também às vezes pode enxergar desse tipo de relatório do São Paulo, que é importante para a transparência, mas que mostra muito a real situação do clube hoje.